questão número 3 é uma questão teórica sobre funções. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que aqui não faz muito sentido porque eles arrancaram fora as opções A, B, C, D, E, né? Mas o que você tem que saber aqui dessa questão é que função bijetora é uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Lembrou disso? Então essa é a resposta, acertou a questão. Agora, o que é isso? O que é função injetora? O que é função sobrejetora? E o que é função bijetora? Você sabe o que é isso? Porque isso pode cair em outra questão, de outro jeito, né? Olha só, o que é uma função injetora? Vamos representar as funções através de diagramas, com números pequenos de elementos. Então, por exemplo, uma função assim. Funções de um conjunto no outro conjunto. Você sabe que, se você tem aqui um certo número de elementos e aqui um certo número de elementos que não precisam necessariamente ser o mesmo número, você pode ter mais elementos aqui do que aqui, ou então o contrário. Então, para ser uma função, apenas função, você tem que ter de cada ponto aqui partindo uma seta, quer dizer, um elemento daqui associado a um elemento daqui. Como é que se chama esse primeiro conjunto aqui? Ele se chama conjunto de partida ou então domínio. O domínio de uma função é o conjunto dos valores de x. E esse outro conjunto aqui se chama conjunto de chegada ou então contradomínio. E o que é imagem? Imagem é outra coisa. Imagem eu vou falar depois o que é. Então, aqui no domínio, todo mundo tem que ser usado. Ou seja, tem que partir uma seta de todos os elementos do domínio. Então, a gente pode ter isso aqui assim, por exemplo. A gente pode ter esse partindo para cá e esse partindo para cá. Sim, então nós temos apenas uma seta partindo de cada elemento do domínio. Você não pode ter um elemento com duas setas saindo do mesmo elemento, não pode. Cada elemento daqui tem que ter um único elemento aqui. Bom, e o que é imagem? Observe que aqui nesse contradomínio, a gente só usou esses elementos aqui. Esse segundo, esse terceiro e esse quarto. A gente não usou nem esse, né? Então, esse conjunto dos elementos que efetivamente são usados, esse conjunto se chama imagem. Então, em qualquer função, você vai ter a seguinte relação entre imagem e contradomínio. A imagem é um subconjunto do contradomínio. A imagem está sempre dentro desse conjunto aqui. E a imagem pode até ser igual a esse conjunto. Quando a imagem usa todos os elementos daqui, a gente diz que a função é sobrejetora. Calma aí, deixa eu falar em injetora primeiro. Observe que numa função genérica, a gente pode ter duas setas chegando no mesmo ponto, tá vendo? Aqui nós temos duas setas chegando no mesmo ponto e aqui não. Aqui chega uma única seta, aqui chega uma única seta, mas a gente pode ter duas setas chegando no mesmo valor, isso não tem importância. Agora, quando você só tem uma seta chegando em cada elemento, vamos fazer um caso aqui. Olha só. Tá vendo que aqui no conjunto de chegada só tem uma seta chegando em cada elemento? Quer dizer, para cada y existe um único x correspondente. Aqui não acontece isso, tá vendo? É uma função normal. Mas aqui, uma função que tem essa propriedade, ou seja, cada y tem só um x correspondente, uma função que tem essa característica, ela se chama função injetora. Se você estiver trabalhando com funções nos reais, funções com gráfico, vamos fazer aqui uma função injetora. Isso aqui é uma função injetora. Por quê? Porque cada y que você pegar, se eu pegar esse y aqui, existe um único x correspondente. Como é que seria uma função que não é injetora? A mais manjada que você vê todo dia é essa aqui, ó, a parábola. Por quê?
Dado esse valor y aqui, por exemplo, existem dois valores de x correspondentes. Quer dizer, tem esse x correspondente e tem esse x correspondente. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Essa aqui é. Uma função, para ser injetora, ela tem que ser ou crescente ou decrescente. Que aí você não vai ter esse tipo de coisa. Mas é mais fácil mostrar assim, né? Com funções, com conjuntos finitos. Tá, então isso que é a função injetora. E sobrejetora é o quê? A sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio. Quer dizer, não sobra ninguém no contradomínio sem ser usado. Por exemplo, eu vou formar uma função sobrejetora aqui para esses dois conjuntos. Vou ligar isso para cá. Não tem importância você ter um y com 2x, porque essa daqui ela não é injetora. Mas observe, a imagem é igual ao contradomínio, não sobra ninguém aqui sem ser usado. Então, uma função que tem essa característica, ela se chama sobrejetora. Tá, e o que é uma função bijetora? É uma função que é ao mesmo tempo essas duas coisas. Ela é injetora e sobrejetora. Como é que seria o diagrama de uma função que é bijetora? Ela é ao mesmo tempo isso e isso aqui. Quer dizer, tem que usar todo mundo do contradomínio e tem que ser um para um. Cada um aqui tem que ter um aqui e vice-versa. Quer dizer, cada um aqui tem que ter um aqui. E não pode sobrar ninguém que nem sobrou aqui. Então, para ela ser injetora e sobrejetora, nesse caso, com conjuntos finitos, esses dois conjuntos têm que ter o mesmo número de elementos, né? Então, por exemplo, se esse conjunto aqui tem 5 elementos, esse outro aqui também tem que ter 5 elementos para você poder formar uma função bijetora. Então vamos formar uma função bijetora aqui, um exemplo, isso aqui, esse aqui eu vou ligar nesse, esse aqui eu vou ligar lá naquele primeiro, esse aqui eu vou ligar aqui nesse terceiro e esse aqui eu vou ligar no quinto. Pronto, isso aqui é uma função que é bijetora. Então, o que vai responder essa questão aqui? Responder que uma função bijetora é uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Quer dizer, uma questão teórica de funções, né?